Olá, minha gente, tudo bem? Hoje nossa aula vai ser de português. Vai ser uma aula que vocês vão gostar muito, certo? Que hoje nós vamos estudar o gênero textual, regras do jogo. Vocês sabem, vocês gostam de jogar, tem jogo de tabuleiro, né, jogo de carta, e vocês sabem todas as regras. Regras é como as regras do jogo. Como é? Existe como se joga, né? Quantos participantes. Então, tia Rosário vai lendo e vai explicando para vocês. Há muitos jogos para se brincar. Existem, por exemplo, jogos de tabuleiro, de carta. Você conhece alguns? Conte aos seus colegas que jogo de tabuleiro ou de cartas você conhece. Você sabe jogar o mico? Você já viu esse jogo do mico? E Rosário vai explicar. Esse jogo é muito divertido. Para jogá-lo, você precisa recortar o baralho do anexo 1, né, com as figuras dos bichos respectivos pares. Então, no final do módulo de vocês tem o baralho, né? Aqui que vocês vão recortar bem direitinho. Ter cuidado para não recortar errado, tá certo? Vocês vão recortar esse tudo bem direitinho, né? Os pares bem direitinho. Então, o jogo do mico, como é? Como é o jogo do mico? Número de participantes. É 2 ou 4 participantes, que você pode jogar com seu pai, você pode jogar com sua mãe ou com seu irmão, certo? E qual é o objetivo? O objetivo é formar o maior número de pares, né? O maior número de pares. E não terminar com o mico na mão. Só não pode terminar com o mico na mão. Aí, como jogar? Distribua as cartas viradas para baixo entre os participantes até que não sobre nenhuma. Então, você vai distribuir as cartas sem olhar, ela virada para baixo. Você vai distribuir igualmente para seus colegas, certo? Os participantes devem formar, quando possível, os pares com as cartas que têm nas mãos e baixá-las à mostra. Então, é assim, depois, vocês, quando receberem as cartas, vocês vão olhar se forma algum par. Se vocês formarem algum par, vocês já mostram e deixam a carta à mostra assim de um lado, tá certo? Depois o jogador retira, sem ver, ele retira uma carta, né, das mãos do jogador que está ao lado dele e verifica se tem. Se tem em mãos o par da carta tirada. Ele vai olhar se tem em mão. Se tiver, aí vai baixar a carta e deixar aqui a amostra, para os outros verem que você formou o par. O jogo prossegue assim, até um dos jogadores fique com apenas uma carta na mão. Essa carta é o mico. Viu? Carta é o mico e ela não tem par. Ganha o jogo quem tiver o maior número de pares. Então, assim, vocês vão jogando e vai tirando, pegando uma carta um do outro. Aí, olha, se formou o par, coloca ali de um lado. Aí o outro vai, tira uma carta. Aí quem formar o maior número de cartas é quem ganha, certo? Não pode ficar com nenhuma carta na mão. E quem ficar, né, é o mico. Então, aí tem uma atividade sobre isso aqui, sobre esse texto. O texto que você leu são regras do jogo e descreve cada par de animal? Não, né, gente? Então, esse aqui ensinou o quê? São as regras do jogo que orientam como jogar. Então, esse texto que tia Rosário leu são as regras do jogo, que ensina como jogar, tá certo? Então, aí vocês marquem. 2. Qual é o objetivo? Tia Rosário explicou qual é o objetivo, né, desse jogo. Qual é o objetivo dele? Formar o maior número de pares de animais e não terminar com o mico na mão. É o objetivo. Então, é o quê? Ensinar o objetivo, né? O 2, qual é o objetivo? Ensinar a jogar determinado jogo. Então, a regra é ensinar, né, jogar um determinado jogo. Ensinar aqueles que já sabem jogar? Não, né? Explicar como o jogo foi criado? Não. Então, 3. Você notou que
As orientações não são compostas de 3 partes. Quais são essas partes? Tia Rosário explicou, são 3 partes. Quais são essas 3 partes? Primeiro é o quê? O número de participantes, o objetivo e como se jogar. Então, são as 3 partes que compõem o texto. Então, 4. Pinte os textos que fazem parte do gênero que ensina a fazer algo. O que é que ensina a pessoa a fazer algo? O que é que ensina? Parlenda ensina. Receita ensina. Lógico, a receita ensina, né? Então a gente vai pintar o quê? A receita. Regras do jogo ensina como jogar. Sim, né? Então vocês pintam. Poemas ensina? Não. Manuais de como utilizar um aparelho eletrônico. Por exemplo, um manual de um celular. Ele não está ensinando como a gente vai manusear, como a gente vai mexer? Então, sim. Bulas de remédio. Lógico, a bulas de remédio também ensina, né? Aí tem notícias, não. Quadrinhos, não. Aí, quantos jogadores são necessários para jogar o jogo do mico? Quantos são? De 2 a 4, né? Aí, 6. A segunda parte informa. O que é a segunda parte daquela regra do texto que Tia Rosário explicou? Ela ensina. O que é que ela ensina? Aí vocês vão marcar um X na resposta certa. A segunda parte, aqui, vocês vejam aqui, ó. Tem aqui. Tá vendo aqui? A primeira parte, que é distribuir as cartas, né? Depois, qual é a segunda parte? Depois, a segunda parte é o que os participantes devem fazer. Né? Se for essa daqui, você marca. Quem ganha o jogo ou o nome do jogo? Qual é a segunda parte? A segunda parte, acho que você é o que os participantes vão fazer. Não é isso? 7. Numere a sequência das etapas para se jogar o jogo de mico. Aí tem aqui, você vai numerar. Qual for a primeira parte, você coloca o número 1. A segunda parte, você coloca o número 2. Tá certo? Então, o Tia Rosário vai ler. O primeiro quadrinho tem assim. Depois, um jogador retira sem ver uma carta das mãos do jogador ao seu lado e verifica se tem em mãos o par da carta retirada. Se tiver, baixa a carta. Isso aqui é a primeira parte? Não, né? Então, você não é o número 1. Aí, distribui. Qual é o primeiro passo? Você tem que ver, ó. Distribua as cartas viradas para baixo. Esse aqui é o quê? O primeiro passo. É distribuir as cartas, né? É o primeiro passo. Então, você vai marcar o quê? O número 1. Aí tem. O jogador prossegue assim que somente um dos jogadores fique com apenas uma carta na mão. É a segunda parte. A segunda parte é o quê? Os participantes devem formar, quando possível, os pares. Então, nesse último quadrinho vai ser o quê? O número 2. O número 3 vai ser o quê? Depois um jogador retira, sem ver, uma carta das mãos do jogador e ao seu lado verifica se tem em mãos, né, o par da carta retirada. 3. Então, vocês vão marcar de acordo com o passo a passo daquele texto. 8. Quem ganha o jogo? Quem é que ganha o jogo? Vamos para a parte. Ó, regras do jogo. O que é as regras do jogo? Os textos que apresentam regras do jogo geralmente têm orientações que são compostas de 3 partes, como Tia Rosário falou, né? O número de participantes, o objetivo e como jogar. A primeira parte, ele faz o quê? A primeira parte, ele informa, né? Informa o número necessário de jogadores. A segunda informa o que os participantes devem fazer. A última parte esclarece passo a passo o que deve ser feito para o jogo acontecer e explica quem será considerado vencedor. Isso é na última parte. Então, hora de escrever. Planejando. Selecione algum jogo interessante, adequado à faixa etária de 6 anos, como o jogo de memória, ludo, dominó, jogos de trilha
e percurso. Então, vocês vão escolher um jogo desse aqui. Vocês vão escolher um jogo desse aqui e vão fazer aqui, colocar em regras. Você aqui vai colocar, no primeiro você vai colocar o quê? O nome do jogo, número de participantes, qual é o objetivo desse jogo e como jogar. E aqui embaixo você vai explicar como se joga esse jogo, tá certo? Aí pronto, gente. Por hoje é só, certo? É até amanhã. Um beijão bem grande. Faça as atividades, brinque com o joguinho, grave e mande para tia Rosário ver, tá? Um beijão muito grande, tia tá morrendo de saudade. Tchau.